Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 27 de junho. Domingo, dia do Senhor, dia de você dedicar um tempo maior à palavra de Deus, se possível, participar da Eucaristia hoje na sua comunidade. É um momento importante da vida do cristão, o domingo, que você possa então se alimentar neste dia da Eucaristia e da palavra. Hoje, na nossa jornada bíblica, nós seguimos então nosso percurso traçado por Mateus. Chegamos ao capítulo 5, versículos 13 a 16. Nós vamos então acolhendo esta palavra de Deus a cada dia, buscando ser sal da terra, ser luz do mundo. Brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que fazem e glorifiquem o Pai. Que nós possamos então acolher essa palavra e cada vez mais sermos sal da terra e luz do mundo. Ouçamos então a palavra de Deus, que hoje será proclamada por Elias Muratori de Muriaé. Ele que trará para nós então esta passagem bíblica de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Preparemos-nos então para acolher a palavra de Deus. Brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as obras boas que fazem e glorifiquem o Pai. Para que elas vejam as obras boas que fazem e glorifiquem o Pai. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ontem nós víamos a primeira bem-aventurança: felizes os pobres em espírito. Felizes os pobres. São o sal e a luz do mundo. Os pobres precisam da justiça para viver. Se não lutarem pela justiça, não haverá esperança para ninguém, pois aí os ricos e poderosos não perderão suas ilusões e os pobres estarão cada vez mais perdidos. Por isso, o pobre
é o sal e a luz do mundo. É através dele que o projeto de Deus pode se realizar. Mas é preciso manter a qualidade do sal e não esconder a luz. Mateus é ousado. O discípulo João diz que Deus é luz. Nós podemos ler na primeira carta de São João. E Jesus é a luz do mundo. Mateus diz que aqueles que se comprometem com Deus e Jesus são a luz. É Deus que brilha através deles. É muito interessante isso, né? Que sempre a referência é que Deus é a luz, Jesus é a luz. E aqui ele diz, vocês são a luz. Nós devemos ser luz para este mundo. E é muito interessante, gosto sempre de ressaltar que quando ele diz do sal e da luz, existe uma medida certa para ser sal e luz. O sal, quando é pouquinho demais, não dá sabor à comida, quando ele não aparece. Mas quando ele aparece demais, ele estraga a comida. O mesmo é a luz. Uma luz fraquinha demais não nos ajuda a enxergar, mas uma luz muito forte também nos cega. Sal e luz precisam ser na medida certa. Nós precisamos viver na medida certa. Não nos escondermos, mas também não queremos ser o centro da atenção. Nós temos que estar a serviço. O sal está a serviço de uma comida saborosa. A luz está a serviço de um mundo que precisa ser visto. Então, que nós possamos ser sal e luz na medida certa. E esse tema do sal e luz vem associado ao tema da pobreza. Quando Jesus está falando dos pobres em espírito, ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, ser sal e luz é ser pobre em espírito. Os pobres, quando convertidos para a pobreza, que é a verdadeira condição da humanidade diante de Deus, tornam-se o farol que ilumina o caminho da história e o cimento que constrói uma sociedade verdadeiramente justa e fraterna. Lastimável seria se, depois de toda a luta, os pobres se tornassem os ricos e poderosos donos do mundo e da verdade. O que teríamos seria apenas uma repetição da injustiça que antes se havia combatido e agora talvez muito pior. Não, os que escolhem ser pobres deverão ter outro espírito. Jesus deixa bem claro que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. A luta pela justiça, que é o reino de Deus, não pode ser entortada para servir aos nossos caprichos egoístas, mas para servir ao Deus que entrega sua vida e seu poder para todos nós. Cabe a cada um de nós repartir essa infinita riqueza entre todos. E aí veremos a beleza que é a vida e como Deus é justo. Esta é a sua bondade. Então, que nós possamos, ao final desta primeira bem-aventurança, vermos se de fato nós somos pobres. Se passamos por esse processo de conversão e não vivemos sedentos de riqueza e de poder, mas somos serviços, instrumentos de Deus, instrumentos da sua justiça. Que o Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos então Sebastião Farinhada e Eliane. Muito bom, Frei Gilberto. O Evangelho de hoje nos chama a grande responsabilidade da gente construir o reino de Deus a partir da nossa participação. Somos pobres, trabalhadores, que geramos e produzimos o pão que sustenta. E os trabalhadores que põem o pão na mesa não pode ser excluído do banquete da vida. Vamos então, na vida e na vivência de comunidade, enfrentar esse grande desafio que é o convite que Deus nos chama a trabalhar, a mostrar que o nosso suor, o suor dos nossos irmãos, é o pão, é o próprio suor de Cristo. Enfrentei o dia inteiro, trabalhando a plantar.
plantação, semeando e cultivando. Meu suor merece o pão. Terra boa, chuva e sol. Terra boa, chuva e sol. Cresce a uva e cresce o trigo. No suor do pão e vinho. No suor do pão e vinho. Meu Senhor, eu te bendigo.